droga! Pulte para trás! Esse homem com muitas bombas no corpo, implorava pela ajuda da polícia e disse que havia sido enganado. Depois de acordar, seu corpo foi amarrado com bombas. Além disso, o detonador foi amarrado na ponta do dedo. O homem tentava explicar, mas a polícia não acreditou porque ele estava segurando uma ferramenta de controle remoto do terrorista. Para a segurança das pessoas e edifícios, eles só conseguiram convencer o homem a ficar longe de todos. Sob a atenção de todos, ele chegou a um campo vazio. Não importa como David explicasse, todos não acreditariam nele. O xerife também forçou David a admitir seu crime porque havia ocorrido muitos atos terroristas em Londres antes. Não tive nada a ver com o assassinato de Julia, nada. Eu tentei salvá-la. David, você traiu a confiança de todos. A esposa também aconselhou David a se render, mas David disse que tudo o que ele disse era verdade. Foi nesse ponto que o comando deu a instrução final. Mensagem do SFC. Tiro crítico autorizado. Recebido. Linha de fogo, atrás de mim. David olhou em volta e todos o deixaram. Ele entendeu que seria morto a tiros, então ele só poderia usar o walkie-talkie para se despedir de sua esposa. Pressione aqui quando quiser falar. Me desculpe por ter deixado de ser o homem com quem você se casou. Eu falhei como marido e como pai. E essa é a pior coisa. Eu sinto muito. A esposa sabia que David fazia isso por todos, então ela absolutamente não acreditava que ele fosse um terrorista. Ela não se importou com a polícia a parando, nem se importou com o perigo da bomba em David. Ela correu para o marido e também acreditava que ele era injusto, então esperava uma chance de David provar sua inocência. Como a explosão afetaria as pessoas, o comando teve que cancelar a ordem de atirar mortos no local. Anteriormente, David era um soldado que foi dispensado do exército e recebeu uma ordem para proteger o ministro do interior de Londres. Mas enquanto estava no trem voltando para casa, ele percebeu que esse homem estava se comportando de maneira estranha. Antes de entrar no trem, ele desligou o telefone e até jogou no lixo, mas depois que o trem saiu, o inspetor bateu na porta do banheiro, mas ninguém atendeu. David era um trabalhador, então ele rapidamente percebeu algo estranho. Depois de contar ao inspetor sua identidade, ele recebeu a informação da polícia de que um terrorista estava prestes a explodir o trem. Eles estavam se preparando para bloquear a estrada na posição anterior 7 minutos. David sentiu que desta forma era muito perigoso. Se o terrorista sentisse a velocidade do trem parado, ele definitivamente entraria correndo no compartimento e pressionaria o detonador. Então ele disse ao pessoal de segurança para coordenar com ele, eles esperariam o terrorista sair e então empurrariam para fora do trem. Mas quando o homem saiu, eles descobriram que não havia bomba nele, era apenas um passageiro comum. Esperou o homem sair, ele confirmou que era seguro, entrou no banheiro, seu rosto mudou imediatamente. Uma mulher usando um lenço preto em pânico, com um detonador na mão. Você não tem que fazer isso. Você pode mudar de ideia. Não faça isso, por favor, não faça isso. Não se mexa. Ficar parado. Fique parado, por favor. Vendo que a mulher não pressionou imediatamente o detonador, mostrou que ela era a esposa da pessoa que estava sendo imobilizada. David rapidamente a confortou. Neste momento, o trem desacelerou. Atrás, uma grande equipe de agentes especiais da polícia chegou, fazendo David sair rapidamente. David sentiu que a mulher estava tentando se coordenar, então devia ser a vítima. Os dois se abraçaram com força e continuaram girando, deixando o atirador indefeso. Até que o especialista em eliminação de bombas chegasse, removeu com sucesso a bomba no corpo da mulher. David também, porque desta vez ninguém ficou ferido. A ação de resgate se espalhou rapidamente por todo o país. Então ele foi enviado para proteger a ambiciosa ministra do interior, cujo nome era Julia. Quando se conheceram, esta mulher não gostava de David. Julia estava prestes a dar uma entrevista a um repórter quando sua secretária derramou café sobre ela. A secretária não só não se preocupava, pelo contrário, ela constantemente zombava de Julia. David viu isso, então ele apenas tirou o colete e entregou a camisa branca para ela. Julia, vestindo a camisa que ainda estava quente, sentiu o calor desse homem, e seu relacionamento mudou desde então. Durante a gravação, Julia apoiou o envio de soldados ao exterior para atuarem nas chamadas manter a paz. Antes disso, David foi um dos soldados enviados ao exterior. À noite, David encontrou seu amigo que foi dispensado do exército para conversar. Quando soube que Davi era o protetor da mulher má, ele ficou extremamente zangado. Eles só precisavam assinar uma carta e seus irmãos teriam que ir imediatamente e cumprir a missão. Seria uma bênção poder voltar ao país. Havia soldados azarados que morreram sem ver seus corpos.
David teve que ir em missão por um longo tempo, então o relacionamento entre o casal foi esfriando gradualmente. A família também chegou a um ponto em que não podia mais ser salva. Mais do que isso, o trauma do pós-guerra fez com que David sofresse de um distúrbio, o que o tornava difícil. Isso tornou sua esposa insuportável. Como David era soldado, quando era segurança do ministro do interior de Julia, ele observava atentamente tudo na empresa. Sempre que precisava explicar os perigos que existiam, quando voltava do trabalho, não se esquecia de prestar atenção a todos os carros na estrada. David confiou na previsão do movimento perigoso para saber os perigos no caminho de casa e pediu ao motorista que mudasse o caminho de casa. Julia, sentada no banco de trás do carro, imediatamente protestou por causa dessa estrada que eles estavam percorrendo havia 5 anos e nada aconteceu. Mesmo quando chegaram ao apartamento, David disse a Julia para esperar na porta que ele entrasse e verificasse o quarto primeiro. Julia ficou extremamente enojada com essa ação. Sério, estou esperando um colega e preciso que você saia. Sem ofensa. Está bem. David continuou a verificar a casa. Julia viu o jornal sobre a mesa a respeito do ataque terrorista ao trem. Foi David quem resolveu sozinho, sem machucar ninguém. Agora a atitude de Julia mudou 360 graus. Ela tomou a iniciativa de apertar a mão de David e não o desprezou mais. No fim de semana, David foi ao apartamento de sua esposa e descobriu que os 2 filhos não estavam em casa. A esposa achou que David deveria ter ligado antes de vir. Agora a esposa só podia admitir. Ela levou as 2 crianças para a casa de uma amiga porque um homem veio e passou a noite ontem à noite. David ficou extremamente zangado, mas quando pensou em seus 2 filhos e na esposa que ele amava profundamente, David tentou controlar suas emoções novamente. Não vamos nos divorciar ainda. Oh meu Deus, não somos tão sérios nem nada. Só o começo, porque se infelizmente eu morrer pela missão, então você ainda é minha esposa legítima, então você receberá uma indenização. À noite, David encontrou seu parceiro de luta para confidenciar. Por causa de sua vida, ele não podia deixar de trabalhar como guarda. Para o bem de seus filhos, ele não podia deixar de ganhar dinheiro para sustentar sua família. Mas seu amigo objetou veementemente porque David ainda estava trabalhando como segurança para o inimigo. A crueldade dos políticos que todos viram. Apenas dando ordens, centenas de milhares de soldados teriam que realizar incondicionalmente. Os 2 ainda não sabiam que esta noite era seu último encontro. A parte 1 do filme chegou ao fim. Por favor, curta e siga-me para assistir a parte 2. Tchau e nos vemos novamente. Pai, seu app de vídeos curtos.